Sabe aquele frio na barriga, quando as luzes do cinema se apagam? Aquele momento em que você esquece do mundo lá fora e mergulha em uma nova realidade? Eu quero te levar de volta para um desses momentos. Se você, como eu, sente uma saudade imensa dos anos 80, se inscreve aqui no canal, porque hoje vamos viajar no tempo. Vamos voltar para a década que nos deu os heróis mais durões, os maiores brucutus da história do cinema. Lembra da primeira vez que você viu aquele herói, sozinho, contra um exército inteiro? Suor escorrendo pelo rosto, músculos tensionados, um olhar que dizia: pode vir. Nos anos 80, o cinema não criou apenas filmes, ele criou lendas. Criou uma nova raça de herói, o indestrutível. Antes disso, os heróis eram diferentes. Eram detetives astutos, espiões charmosos. Mas os anos 80 mudaram tudo. De repente, a força bruta se tornou a principal ferramenta. O herói não precisava ser o mais inteligente, mas tinha que ser o mais forte. Era uma resposta direta ao que o mundo estava vivendo. Uma era de incertezas, de tensões globais. E o público queria ver alguém que pudesse resolver tudo na base da porrada, sem rodeios. Alguém que personificasse a força que todos desejavam ter. E como eles fizeram isso? Primeiro, transformaram o corpo em um templo. Os treinos e as dietas dos atores viraram parte da narrativa. Não bastava o personagem ser forte. Nós precisávamos ver o ator se tornando aquela montanha de músculos. As cenas de montagem de treinamento se tornaram um clichê obrigatório. A gente via o suor, o esforço, a dor. Acompanhávamos a transformação do homem em máquina de combate. E isso nos conectava. A gente sentia que, com disciplina, também poderíamos ser mais fortes. Essa estética do músculo e suor virou uma marca registrada. O herói dos anos 80 estava sempre coberto de uma camada de suor e sujeira, como se estivesse em uma batalha constante. As roupas eram mínimas, geralmente uma regata rasgada, ou, melhor ainda, sem camisa, para exibir o físico esculpido. Cada músculo era um troféu, uma prova da sua capacidade de superar qualquer obstáculo. A câmera adorava isso, focando nos bíceps, no abdômen, no corpo como uma arma. Pense nos grandes ícones da época: Sylvester Stallone como Rambo e Rocky, Arnold Schwarzenegger como o Exterminador e o Datin Predador, Jean-Claude Van Damme com sua flexibilidade e artes marciais. Eles não eram apenas atores interpretando um papel, eles eram a personificação desse novo ideal de masculinidade. Eles encarnavam a fantasia de poder absoluto. Eram quase como deuses gregos modernos, caminhando entre nós mortais. E o que saía da boca desses gigantes? Frases curtas diretas, impactantes. Elas eram como socos verbais. I'll be back hasta la vista, baby. Eu sou a lei. Eu vivo por nada, ou morro por alguma coisa. Essas frases não eram apenas diálogos, eram declarações de poder. Elas se tornaram parte da nossa cultura, repetidas à exaustão em pátios de escola, em conversas de bar. Eram fáceis de lembrar e carregavam todo o peso do personagem. Em poucas palavras, eles definiam quem eram e o que estavam prestes a fazer. Não havia tempo para a filosofia, havia tempo para a ação. A narrativa desses filmes era simples, mas poderosa. O bem contra o mal, sem áreas cinzentas. O herói enfrentava uma ameaça desproporcional. Um exército, uma organização terrorista, um alienígena caçador. E ele vencia. Sempre. Podia apanhar, ser torturado, sangrar, mas no final, ele se levantava e destruía seus inimigos. Era uma catarse, uma garantia de que, não importa o quão grande seja o problema, a força de vontade e a força física poderiam triunfar. Isso nos dava esperança. Em um mundo complicado, o cinema nos oferecia uma solução simples. A gente saía da sala de cinema se sentindo mais forte, mais confiante. Queríamos ser como eles. Queríamos ter aquela determinação inabalável. Os filmes de brucutu não eram só sobre explosões e tiroteios. Eram sobre resiliência, sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. E por que isso nos marcou tanto? Porque foi mais do que entretenimento. Foi a criação de um mito moderno. Esses heróis eram a resposta para uma necessidade coletiva de segurança e poder. Eles eram o nosso escudo. Cada soco que Rocky dava, cada inimigo que Rambo eliminava, era uma pequena vitória para nós também. A trilha sonora
também era fundamental. Sintetizadores pulsantes, guitarras elétricas distorcidas. A música construía a tensão e explodia nos momentos de ação, amplificando cada golpe e cada explos. Era uma sinfonia da destruição. Você ouve os primeiros acordes de Eye of the Tiger e instantaneamente você se sente pronto para subir uma escadaria correndo. É o poder da nostalgia. Com o tempo, esse arquétipo do brucutu evoluiu. Nos anos 90, ele começou a ser questionado, parodiado. Heróis mais complexos, mais vulneráveis, começaram a surgir. O mundo estava mudando de novo, e o cinema refletiu isso. Mas a semente plantada nos anos 80 nunca morreu. A essência do herói de ação indestrutível continua viva, influenciando personagens até hoje. A gente vê ecos deles nos super-heróis da Marvel, nos agentes secretos modernos. Mas nada se compara àquela sensação pura e visceral dos filmes originais. Rever esses clássicos hoje é como abrir uma cápsula do tempo. É reencontrar uma parte de nós mesmos, da nossa juventude. É lembrar daquela época mais simples, onde o maior problema do mundo podia ser resolvido com um bom chute e uma frase de efeito. Essa década foi mágica. Ela nos ensinou que com determinação e muito suor, podemos enfrentar qualquer desafio. Ela nos deu ídolos que não usavam capas, mas carregavam metralhadoras e um desejo inabalável de fazer a coisa certa, do jeito deles. O brucutu dos anos 80 não é apenas um personagem, é um símbolo de uma era. Um símbolo de força, resiliência e, acima de tudo, de um entretenimento inesquecível que moldou uma geração inteira. É por isso que essa nostalgia é tão poderosa. Ela não é apenas sobre sentir falta do passado, é sobre reviver a emoção, a inspiração, a força que aqueles filmes nos deram. E essa sensação, essa não tem preço. Se você sentiu essa mesma nostalgia, se cada palavra que te transportou de volta para o sofá da sua casa ou para a poltrona do cinema, então você está no lugar certo. Eu quero continuar essa conversa com você. Quero explorar mais filmes, mais personagens, mais memórias dessa época de ouro. Para isso, eu preciso da sua ajuda. Se você curtiu essa viagem no tempo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Deixa um comentário me contando qual é o seu brucutu favorito dos anos 80. Vamos construir juntos essa comunidade de apaixonados por cinema. Muito obrigado por assistir até aqui. E como diria um certo ciborgue austríaco, a gente se vê por aí.